Querido Shalom, como é que vocês estão? Que a Shalom do Pai, que excede entendimento, seja no seu coração, na sua mente, em nome de Yeshua. Nós estamos aqui, estava falando agora, juntamente com os ouvintes, não é? Hoje foi um dia um pouquinho mais acelerado, para variar um pouquinho, né? E eu falei que esse livro, ele tem feito parte da minha vida em vários momentos. Aliás, o meu está todinho amassado, queridos, né? De tanto, eu não lembro nem quando é que eu comprei esse daqui, não é? Mas, ó, se vocês verem, dá para vocês verem, é um livro de muito uso, né? Então, que o Eterno também use na sua vida, para que você muitas vezes possa voltar a consultar, voltar a refazer, não é? Voltar a refazer esses estudos preciosos, e eu sei que o Eterno tem o melhor para você. Mas vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante do Senhor esse tempo de estudo dessa palavra. Fala conosco, ministra aos nossos espíritos e dá-nos da tua bondade, do teu favor no dia de hoje, para que compreendamos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesse dia. Ministra a cada um dos teus filhos, tua herança, para que eles saibam lutar as batalhas da mente, que são uma batalha contínua sobre nossas vidas. É o que eu te peço, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos. Capítulo 14, uma mente positiva. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Roché, Oséias 4:6. Essa afirmação é certamente verdadeira. Na verdade, toda a escritura, não é, queridos? É verdadeira, mas principalmente na área da passividade. A maioria dos crentes não está nem mesmo familiarizada com o termo, tampouco sabe reconhecer quais são os sintomas. Passividade é o oposto da atividade. É um problema perigoso porque a palavra do Eterno ensina claramente que nós devemos estar sóbrios, ativos e alertas, como está em 1 Pedro 5:8, e que devemos reavivar a chama, agitar o dom que nos foi dado a nossas vidas, colocar ele em utilidade, 2 Timóteo 1:6. Eu tenho lido várias definições da palavra passividade e a descrevo como ausência de sentimento, uma ausência de desejo, apatia geral, indiferença e preguiça. Espíritos maus estão por trás da passividade. O inimigo das nossas almas sabe que a inatividade, o insucesso para exercitar a vontade significará a completa derrota de um crente. Então, enquanto uma pessoa está se movendo contra o inimigo, usando sua vontade para resistir, o inimigo não vai ganhar a guerra. Entretanto, se entrar em um estado de passividade, ele estará com sérios problemas. Eu queria compartilhar com vocês, porque hoje tudo tem um propósito na nossa vida. Eu tenho certeza do tempo que nós estamos lendo isso, pelas coisas que a gente está vivendo no paralelo, né? Nós tivemos uma pessoa amada dos nossos corações e teve uma situação onde o vizinho passou a fazer, trabalhos espiritistas e com batuques, com barulhos, com coisas, com invocações que são contrárias à maneira que nós cremos. Eu quero deixar claro para você que eu também não sou a favor de nenhum local, não importa qual seja a denominação, que faça um barulho para alardear a casa dos vizinhos, não deixar vizinhos dormirem também, não é? Qualquer coisa que invada a privacidade de outra pessoa, eu honestamente tenho uma grande dificuldade. Então, muitas pessoas usam para mim textos, mas está escrito gritar em alta voz. Sim, Israel, é o dever do profeta gritar em alta voz. Agora aqui, algumas pessoas estavam orando na frente de clínicas de aborto e foram presas, como aconteceu na Holanda. Eu acredito que vocês já acompanharam isso. Então, nós temos de saber o limite da minha liberdade dentro das escrituras, aonde passa a minha, vamos supor, a minha ousadia e aonde entra a minha inconveniência, não é? Eu tenho de ser uma mulher ousada, mas eu não posso ser inconveniente. E essa questão, não se tratando necessariamente da maneira que nós cremos ou deixamos de crer e confiar, e deixar de confiar, mas se trata da invasão da privacidade do casal que faz parte do ministério, e eles trouxeram para nós para que começássemos a interceder, porque eles começaram a orar: Senhor, repreende e tudo mais, e aí a pessoa, o vizinho, subiu no muro lá e começou a gritar impropérios, dizendo
que eles parassem de fazer isso. Enfim, eu acredito que os espíritos lá ficaram bem aborrecidos com o que estava acontecendo. De qualquer maneira, de uma semana para cá, esses sons, nada vamos dizer, suportáveis para a gente, não é? Foram suprimidos. A gente não sabe o que está acontecendo, mas se você se mostra tímido diante de uma situação, o inimigo vai ganhar terreno. Mas se você se colocar em oposição, em intercessão, não é para subir na casa do vizinho e gritar: olha, seus bagunceiros, o que vocês estão fazendo aí? Não é? Mas se você se levantar no poder, na autoridade do Eterno, somos nós que vamos ganhar terreno. Então a gente não pode se tornar apático diante de situações, principalmente contrárias ao que o Eterno determinou sobre o nosso povo. Tá bom, queridos? Tanto os crentes são tão governados emocionalmente que qualquer ausência de sentimentos é tudo o que precisam para que parem de fazer o que foram ensinados a fazer, na verdade, ordenados a fazer. Eles louvam se sentirem vontade, eles oram se sentirem vontade, eles doam se sentirem vontade, são fiéis ao que dizem se sentirem vontade, e se não sentirem vontade, eles não vão fazer nada. Nós, inclusive, assim que acabarmos esse estudo, nós vamos falar justamente, trazer um curso para vocês dirigidos pelas emoções. E eu tive de aprender muito disso, queridos. Não é? Espero que seja útil a vocês também. Espaço vazio é um lugar, nem deis lugar ao inimigo. Efésios 4:6. O lugar que damos ao adversário, a Satã, é frequentemente o espaço vazio, ou seja, você saiu do seu lugar, você deixou aquele lugar vago. Uma mente vazia e passiva pode facilmente ser cheia com todos os tipos de pensamentos errados. Um crente que tem uma mente passiva e não resistente a esses pensamentos errados, frequentemente os toma como seus próprios pensamentos. Ele não percebe que o espírito mau os injetou em sua mente, porque havia um espaço vazio ali para ser preenchido. Uma forma de manter os pensamentos errados fora da mente é manter a mente cheia dos pensamentos certos. O inimigo pode ser lançado fora, mas ele vagueia em lugares secos por um período de tempo, e quando ele retorna para o seu antigo lar e o encontra vazio, diz as Escrituras em Lucas 11, 24 a 26, que ele volta e traz outros 7 piores do que ele, e a última condição da pessoa é pior do que a primeira. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque muitas pessoas não compreendem por que acontece isso. Como é que pode uma casa que foi vazia, ornamentada, equilibrada, de repente vem lá espíritos piores do que aqueles primeiros, não é? Porque ele não vai conseguir entrar sozinho. A partir do momento que o Eterno fez uma obra na sua vida, para poder entrar, ele não vai conseguir entrar sozinho, ele precisa estar juntamente com outros mais fortes do que ele. Aquele que foi expulso não consegue mais voltar, se ele não tiver a ajuda de outros mais poderosos. Então, imagine que uma pessoa que foi limpa, organizada a sua vida, para ela poder ser invadida novamente, ela precisa de que 7 mais poderosos venham para poder penetrar e novamente ocupar o espaço que um único ocupava anteriormente. Para você ver o poder da palavra do Eterno. Não tem como uma pessoa ser varrida e ornamentada se não for pela palavra do Eterno. Tá bom? Então é importante que você compreenda que ele não traz os 7 porque, olha, eu estou querendo dividir a minha casa, não é? A casinha que eu morava, agora eu estou... Não, ele não consegue entrar mais lá. Se ele não trouxer um aparato, ele não trouxer as seclas com ele, ele não vai conseguir. Aliás, esses para entrar tem que ser pior do que ele, tem que ser mais forte, mais poderoso do que ele, não é? Então nós vimos aí recentemente, eu acredito que vocês acompanharam, pessoas inclusive que estão, enfim, passaram por episódio até de tirar a própria vida. Então por quê? Aquilo que volta para a pessoa são poderes maiores do que aquele que saiu. É importante que você entenda isso. Por essa razão, jamais tentemos lançar fora um espírito mau de uma pessoa, a menos que ela tenha sido instruída como encher o espaço vazio. Eu discordo da Joyce nisso. Eu acredito que nós temos de expulsar o inimigo do corpo de quem quer que seja, mas nós temos o dever de edificar essas pessoas a permanecerem sóbrias na direção do Eterno.
Eu não estou dizendo que cada pessoa que tem um pensamento mau tem um espírito mau, mas um espírito mau está sempre por trás de pensamentos maus. O indivíduo pode lançar fora conceitos repetidamente, mas eles voltarão imediatamente até que se aprenda a preencher o espaço vazio de uma forma de pensar, com uma forma de pensar correta. Quando o inimigo retornar a ele, então, não encontrará lugar naquela pessoa. Há pecados agressivos, há pecados de execução, há pecados passivos, que são pecados de omissão. Em outras palavras, há coisas erradas que fazemos e as coisas certas que não fazemos. Por exemplo, um relacionamento pode ser destruído por palavras irrefletidas, mas pode também ser destruído pela omissão de falar palavras bondosas, de apreciação, que deveriam ser ditas também para a manutenção dessa relação. Uma pessoa passiva pensa que não está fazendo nada errado, porque ela não está fazendo nada. Confrontada com seu erro, ela dirá: eu não fiz nada. Sua análise está correta, mas o seu comportamento não é correto. O problema surgiu precisamente porque ela não fez nada, mas ela foi chamada como você para ocupar o seu lugar na terra, alimentar-se da verdade, agradar-se do Eterno, ele satisfará os desejos do seu coração, mas ide por todo o mundo, apresente as boas novas, seja uma luz, seja sal, e que o Eterno use a sua vida para que muitos venham ao pleno conhecimento da verdade. Eu estou olhando no relógio porque hoje a gente chegou mais tarde, queridos. Há alguns anos, superando a passividade. Há alguns anos, meu marido David teve alguns problemas com a passividade. Havia certas coisas em que ele era ativo. Ele ia trabalhar todo dia, jogava golfe aos sábados, assistia futebol aos domingos. Além disso, era muito difícil motivá-lo a fazer qualquer outra coisa. Se eu precisasse de um quadro pendurado na parede, eu poderia levar 3 ou 4 semanas para ter isso feito. Isso causava um grande atrito entre nós. A mim parecia que ele fazia o que queria e, além disso, não fazia nada. Dave amava o Senhor e, quando ele o procurou a respeito do seu problema, ele o fez observar algumas informações sobre a passividade e seus perigos. Ele descobriu que espíritos maus estavam por trás da inatividade. Havia certas áreas em que ele não tinha problemas porque havia mantido a sua vontade naquelas áreas, mas em outras áreas ele basicamente havia sido vencido pela inatividade, entregue a sua vontade nas mãos do inimigo, dado lugar ao inimigo. E ele era oprimido naquelas áreas e tinha se movido a um lugar onde ele não tinha um desejo sequer, qualquer desejo de dizer eu quero, nenhuma motivação para ajudá-lo a realizar certas atividades. O estudo da palavra do Eterno, a oração, eram 2 áreas às quais ele era passivo. Como eu sabia que ele não estava buscando o Eterno por direcionamento, me era difícil ouvi-lo. Ou seja, como ele não buscava o Eterno, ela não queria ouvi-lo porque ela falava: você não ouve o Eterno. De qualquer forma, eu tinha um problema de rebeldia. E você pode ver como o inimigo usou nossas fraquezas de uma maneira intensa contra nós mesmos e continua usando. Muitas pessoas estão divorciadas exatamente por causa de tais problemas. Elas realmente não entendem o que está errado. Na verdade, eu era muito agressiva. Eu estava sempre correndo na frente do Eterno, na carne, fazendo minhas próprias coisas e esperando que o Senhor as abençoasse. David não fazia muito, exceto esperar no Eterno. E o que me irritava seriamente. Agora nós damos muitas risadas sobre isso quando pensamos como costumávamos ser naquela época. Mas não era engraçado. E se o Eterno não tivesse chamado a nossa atenção, nós poderíamos ter sido mais uma daquelas estatísticas de divórcio, nos Estados Unidos. Enorme, o índice de divórcio nos Estados Unidos. Dave me dizia que eu estava sempre à frente do Eterno e que eu respondia dizendo que ele estava a 16 quilômetros atrás dele. Eu era muito agressivo e Dave muito passivo. Quando um crente está inativo em qualquer área, que ele tem capacidade ou talento, essa área particular começa a afrontar ou torna-se imobilizada. Quanto mais tempo ele não faz nada, menos ele quer fazer. Um dos melhores exemplos disso é o exercício físico. Eu estou no momento em um bom programa de exercício e quanto mais eu me exercito, mais difícil fica. Quando comecei era muito difícil, doía cada vez mais fácil fica, perdão, queridos.
Quando eu comecei era muito difícil, doía toda vez que eu seguia o programa, porque eu havia estado inativa e passiva no que era respeito ao exercício físico por longo tempo. Quanto mais tempo eu não fazia nada, pior ficava a minha condição física. Eu estava ficando cada vez mais fraca, dada a não utilização dos meus músculos. Queria dar uma pausa aqui. Há um tempo atrás, eu estava com um problema de equilíbrio, não é? Estava tropeçando, fazendo uma série de coisas, enfim, que não estavam muito positivas para mim. E aí eu falei, eu tive um problema na lombar, problema sério na lombar. Se eu ficasse sentada por um longo tempo, eu já levantava mancando por pelo menos 1 ou 2 minutos, eu não conseguia mais caminhar. E eu falei, olha, eu tenho de fortalecer meu abdômen. Principalmente porque começou a aparecer hérnia de tudo quanto é lado no ministério. A gente orando por cirurgia de hérnia, uma série de coisas. Eu falei, olha, se eu não trabalhar meu abdômen, eu posso ser mais uma dessas estatísticas de hérnia. Num tempo que é bom a gente não operar nada nesse mundo. E aí aconteceu que eu comecei a fazer os exercícios abdominais. E eu anteriormente, eu chegava a fazer em torno de 150 abdominais por dia. Mas eu parei. Era algo que eu fazia continuamente. Claro, eu comecei a tropeçar. Eu não conseguia, por exemplo, mais colocar... Desculpa colocar dessa maneira, mas é verdade. Eu não conseguia mais colocar minhas calças. Se eu tivesse de pé, eu tinha que sentar para colocar a calça. Não tinha mais equilíbrio, né? E eu falei, isso não está certo. Eu não posso continuar perdendo minha mobilidade. E tropeçava, queridos. Estava andando na rua e tropeçava direto, né? Estava caminhando e eu tropeçava. E eu falei, olha, eu falo para os outros que eles têm de fechar o abdômen, fortalecer abdominal, fortalecer. Eu não estou fazendo nada, eu vou voltar para as abdominais. Eu faço na bola suíça, que é aquela bola de pilates. E quando eu voltei, eu fiz normal. Falei, eu vou começar com poucos, porque eu fazia 150. Eu falei, eu vou fazer só um pouco do que eu fazia. Vou fazer 60 abdominais, que é menos da metade. Eu acredito que eu vou suportar. Queridos, no outro dia, a dor era insuportável na coluna. E aí eu procurei minha professora de hidro, né? A gente encontrou um lugar para hidroginástica, e a hidro é sem impacto, né? E eu procurei a minha professora e falei, olha, o que está acontecendo? Eu tentei voltar para as abdominais, falou, de jeito nenhum você pode voltar assim. Você tem uma memória muscular, você vai, faz um dia 10, faz o outro dia, vai aumentando gradativamente e tudo mais. E aí eu falei, bom, eu comecei já, então eu vou tentar fazer 2 sessões de 15, que vai dar 30, né? E aí eu falei, eu vou ver se vai dar dor, porque eu já tinha feito 60. Eu falei, vou fazer 2 de 15. Eu fiz as 2 de 15 e fiquei bem, né? E o meu irmão tinha ensinado como fortalecer a lombar. E dá para fortalecer a lombar também na bola suíça, é maravilhoso, porque as dores que eu sinto para fazer no solo, eu não tenho na bola suíça. E aí eu comecei a fortalecimento da lombar também. E aí o que aconteceu, queridos? Eu fiquei impressionada que o meu equilíbrio voltou. Eu compartilhei com vocês acerca do fortalecimento também que esse tipo de exercício faz com relação a toda a área da pelvis, toda a área que nós temos, enfim, a micção, nós temos todas essas coisas, esse fortalecimento. E eu estou impressionada. Hoje, né, eu não cheguei, claro, aos 150, eu ainda estou lá nos meus 60 agora, né? Estou fazendo 60 abdominais por dia e somente 45 ainda das costas. Mas eu creio que eu vou ir crescendo, só que eu não tropeço mais, eu não estou tendo mais problema de pequenas perdas que eu estava tendo na urina. A minha vida mudou completamente, eu posso me movimentar e o impressionante, o meu braço, que não tem nada a ver na minha cabeça, mas está tudo interligado, o meu braço melhorou vertiginosamente. Então, queridos, a gente parar com as coisas, realmente é muito difícil recomeçar, mas é importante para a gente conseguir seguir fazendo aquilo que nós necessitamos fazer ativamente, como o Eterno tem falado sobre as nossas vidas, não é? Coragem, coragem. Vamos lá.
Quando eu comecei, doía muito, né, que ela fala, ao que diz respeito ao exercício físico, mas quanto mais tempo eu não fazia nada, pior ficava a minha condição física. Eu estava ficando cada vez mais fraca, dada toda a não utilização dos meus músculos. E hoje, graças ao Eterno, eu consigo colocar a minha roupa em pé, não tenho que me apoiar em armário, em nada, queridos. A coisa é maravilhosa, né? Meu equilíbrio voltou. Dave começou a ver que era o seu problema. Ele estava lidando com espíritos maus que estavam oprimindo por causa de sua inatividade de longo termo. Quando o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, revelou-lhe a verdade, Dave determinou que ele seria outra vez ativo e agressivo, não preguiçoso e procrastinador. Tomar a decisão foi a parte mais difícil, colocá-la em ação foi a parte... Tomar a decisão, descobrir a verdade foi a parte mais fácil. Colocá-la em ação foi a parte mais difícil. Era difícil porque cada uma das áreas em que ele havia sido passivo tinha agora de ser exercitada até que ficasse forte novamente. Ele começou a se levantar às 5 horas da manhã para ler a palavra e orar antes de ir para o trabalho, e a batalha começou. O inimigo não quer abrir mão do terreno que ele já ganhou e não vai desistir sem luta. Dave se levantava para passar um tempo com o Eterno e adormecia no sofá. Mesmo que houvesse manhãs em que adormecia, ele estava fazendo progresso simplesmente por ter se levantado, saído da cama e tentado construir uma vida de oração. Houve momentos em que ele ficou entediado. Havia dias em que ele sentia que não estava tendo nenhum progresso, em que, de qualquer forma, ele não estava entendendo o que estava lendo ou sentido nas suas orações que não estavam sendo ouvidas para ele, mas ele persistiu por causa da revelação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno, sobre essa condição chamada passividade. Comecei a notar que quando eu precisava que Dave pendurasse um quadro, consertasse alguma coisa em casa, ele respondia imediatamente. Ele estava começando a ter seus próprios pensamentos outra vez e tomar suas próprias decisões. Muitas vezes ele não tinha vontade de fazê-lo ou mesmo não queria fazê-lo no seu natural, mas ele ia além dos seus sentimentos e desejos carnais. Quanto mais ele agia em relação ao que sabia que era correto, mais de liberdade desfrutava. Eu serei honesta e lhe direi de que não foi fácil para ele. Ele não foi liberto em poucos dias, em poucas semanas. A passividade é uma das condições mais difíceis de ser superada, porque, como mencionei, não há sentimentos para emprestar suporte para que a gente consiga resistir à passividade. Dave persistiu com a ajuda do Eterno e agora ele não é nem um pouquinho passivo. Ele é um administrador de viva vida na palavra, supervisiona todos os nossos programas de rádio e televisão, é responsável por todos os aspectos financeiros do ministério, viaja comigo em tempo integral, toma decisões em relação aos nossos programas de viagem e é também um excelente homem de família, ora e regularmente se dedica a estudar a palavra do Eterno. Em resumo, ele é um homem para ser respeitado e admirado. Ele ainda joga golfe, assiste esportes, mas agora ele também faz outras coisas que se espera que se faça. Conhecendo-o e vendo tudo que ele faz, ninguém pensaria que ele já foi passivo como era no passado. A condição de passividade pode ser superada, mas o primeiro passo de superar a passividade nas ações é superar a passividade na mente. Dave não poderia ter progresso até que tomasse a decisão e mudasse o seu modo de pensar. Queridos, nós não temos mais tempo, mas eu gostaria de falar algo importante para vocês. Cuidado quando algo te estaciona em direção ao Eterno. Observe o seu tempo de oração, observe a sua dedicação ao Eterno. Quando você se aparta dele, entrou frieza na sua relação, e isso é dar lugar ao inimigo. Esse lugar que o inimigo toma posse nas nossas vidas nunca é passivo. Então, não dê o seu lugar para o inimigo agir por meio de onde você não está, onde você deveria estar. Aquele lugar realmente não é um lugar vazio. É um lugar ocupado pelo mal para trazer prejuízos, não somente à sua vida, mas à vida de todos aqueles que você ama.
Que o Eterno ministre isso fortemente ao seu coração. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas a gente volta. Logo, logo a gente está junto novamente. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.